António Guterres é o alto comissário da ONU para os refugiados desde junho de 2005, após 25 anos de carreira política. O ex-primeiro-ministro português é responsável pela ajuda a mais de 42 milhões de refugiados e deslocados em todo o mundo. Lidera uma agência com mais de 6 mil funcionários em 105 países e, a poucos meses de terminar o mandato, concedeu uma entrevista de balanço à Euronews. Hi, Commissioner. Thank you for talking to Euronews. No ano passado, o número de refugiados regressados a casa caiu 17%. Que análise faz? Isso refere-se a refugiados políticos, populações que fugiram dos seus países por razões de conflito. O que vimos no ano passado é que muitos dos conflitos que esperávamos que fossem resolvidos, ou pelo menos reduzidos, não foram. Houve operações de retorno maciças para países diferentes, mas no ano passado retardaram porque a violência está a aumentar outra vez no Afeganistão, no Congo Oriental, que são ainda muito instáveis, no sul do Sudão, e tivemos alguns conflitos étnicos. E assim o número de refugiados que regressaram a casa, infelizmente, baixou no ano passado. Mesmo assim, ainda ajudámos aproximadamente 600 mil em todo o mundo. É um movimento muito importante. A maioria dos refugiados quer regressar. Essa ideia de que as pessoas querem ir para os países ricos não é verdadeira. Uma larga maioria dos refugiados quer voltar logo que possível, assim que tenha condições mínimas para isso. Mas no ano passado, infelizmente, mesmo com a nossa ajuda, cerca de 600 mil pessoas regressaram em todo o mundo, o que corresponde ao mais baixo número em 10 anos. Este verão pediu milhões de euros para suportar a sua operação no Paquistão e acusou a comunidade internacional de estar mais preocupada com os bancos que com a crise humanitária. Será que o mundo pode ignorar a crise no Paquistão? Bem, o mundo não está a ignorar a crise no Paquistão e deve dizer-se que a operação foi fortemente suportada pela comunidade internacional. Mas deixe-me ser franco. Quando os trilhões puderam ser mobilizados tão rapidamente para salvar os bancos, não será muito difícil mobilizar bilhões, estamos a falar numa escala completamente diferente, para acorrer de modo mais eficaz ao drama humanitário que nos desafia e que enfrentamos. Há um número de ilhas em risco, incluindo as Maldivas e as ilhas do Pacífico. Que desafios tem pela frente? A mudança de clima está a acelerar globalmente os fatores que provocam deslocações em força. Um dos mais dramáticos, ainda que não é o que causa maior impacto na população, mas é um dos mais dramáticos para alguns estados insulares que podem mesmo desaparecer. De modo que se cria um problema de falta de Estado e, naturalmente, dentro das nossas competências, fazemos tudo o que pudermos para garantir que todos têm o direito a ter uma nacionalidade, mas são situações que vão além disto. Não é tão difícil encontrar uma outra nacionalidade para aqueles que são forçados a viver numa ilha a naufragar. Não é difícil, acredito. Mas isto não é suficiente, porque se trata de uma comunidade, é uma nação, é um país, é uma identidade que precisa de ser preservada. É mais do que o direito a ter uma nacionalidade. É o direito a preservar a identidade dessa nação e que é algo que não está resolvido. É qualquer coisa sobre a qual a comunidade internacional deve refletir. A quem vamos endereçar o problema? Como vamos encontrar uma solução para estas comunidades a quem damos apenas uma outra nacionalidade, mas que quer preservar a sua identidade e o seu futuro? Em Copenhague, o tema principal vai ser a redução de emissões poluentes. Pensa que é uma escolha certa? Reduzir as emissões é muito importante, mas não é suficiente. Hoje, a mudança de clima está a ter os seus impactos e os impactos sentem-se principalmente nos países mais vulneráveis. Muitos países no mundo, que são os países mais pobres, que são as sociedades mais frágeis, serão esses que sofrerão um impacto mais dramático, que estão a sentir já um impacto mais dramático provocado pela mudança de clima. Por isso, tão importante como a mitigação é a adaptação. Tão importante como reduzir as emissões é garantir que damos a esses países suficiente apoio para serem capazes de se organizar e resistir ao impacto da mudança de clima. Isto é algo que é necessário agora e, infelizmente, não lhe temos dado suficiente atenção. O que pode fazer a Europa neste caso?
Eu penso que a Europa está consciente da necessidade de assumir responsabilidades. Espero que a Europa seja também um promotor importante de uma necessária negociação suficientemente abrangente. Toda a gente está a dizer que Copenhaga vai ser um fracasso. Que mensagem deixa aos líderes mundiais em nome dos refugiados e dos deslocados? A mensagem é clara. Se um acordo pleno não é ainda possível, pelo menos os líderes do mundo devem poder comprometer-se muito fortemente do ponto de vista político, a fim de garantir que, a prazo, o acordo seja alcançado, para que não enfrentemos um desastre que ninguém nos perdoaria. É evidente que no Mediterrâneo se enfrenta um desafio enorme com os imigrantes ilegais. Como caracterizaria a abordagem europeia a este problema? E já agora tem alguma recomendação para melhorar a situação? Precisamos de ter a certeza de que na Europa temos a coerência, a consistência na coordenação das diferentes políticas de asilo e, ao mesmo tempo, preservar um esforço eficaz de partilha, porque a pressão em Malta ou a pressão na Grécia são mais fortes neste momento do que a pressão em Portugal. Precisamos de ter a certeza de uma atuação coerente na proteção de refugiados que seja similar nos diferentes países da Europa. Mas uma efetiva solidariedade dos outros países para com os países que enfrentam os primeiros impactos. É igualmente essencial que a Europa se mantenha como um continente de asilo, garantindo o acesso ao seu território para aqueles que têm necessidade de proteção. Os países têm o direito de defender as suas próprias políticas de migração, mas no exercício desse direito, os países devem dar garantias a quem tem necessidade de proteção. A pedra angular de proteção dos refugiados é o princípio, assim chamado, de não recusa. Ninguém pode ser mandado para trás para um país onde haja o risco de persecução. Qual é a maior crise que a sua agência está a enfrentar? A maior crise, na minha opinião, está na mente dos povos. É um facto que, no mundo atual, estamos a assistir a uma ameaça enorme aos valores da tolerância, que são absolutamente essenciais para proteger refugiados, tratar humanamente os imigrantes, respeitar os estrangeiros, respeitar aqueles que são diferentes. Nós vimos a intolerância a crescer. Estamos a ver que o racismo e a xenofobia se desenvolvem mesmo nas sociedades desenvolvidas. E isto está a criar um ambiente muito negativo à proteção de refugiados. Tão mais importante do que a crise em algumas áreas do mundo, ou os problemas específicos que enfrentamos aqui, são as paredes que estamos a construir nas nossas mentes. Thank you for talking to Euronews. It's a pleasure.